a nossa prece. Então vamos lá, fazendo logo a abertura, já nos conectando, até porque é importante a gente acalmar um pouquinho o coração. Muitos de nós viemos do trabalho, viemos do trânsito, viemos de afazeres diversos, e agora a gente tem que acalmar um pouquinho a mente, tem que silenciar um pouco para fora, para poder escutar o que tem dentro. Para poder escutar a nossa alma, para poder enxergar algo, coisas que às vezes os sentidos físicos não percebem, mas o nosso espírito sabe, o nosso espírito sente. Por isso e muito mais é importante sempre o hábito da prece, principalmente para nós médiuns. É importantíssimo nós mantermos e fortalecermos a nossa conexão lá em cima, com os nossos entes queridos, com os nossos mentores e guias, com os espíritos de luz que nos sustentam e sustentam os trabalhos a que estamos agregados. É importantíssimo elevar o nosso padrão vibratório, porque, como médiuns que somos, sabemos pela lei da sintonia que aquilo que nós vibramos é aquilo que nós atraímos. Isso é uma regra geral, mas para os médiuns, ela não só é um fato, mas ela é sensível. Nós sentimos, às vezes, o dia inteiro, energias, pensamentos, emanações que vêm do exterior, que vêm de outros seres, que vêm da psicosfera da Terra, que vêm de nós mesmos. E para que possamos filtrar e absorver as melhores energias, não sendo tão facilmente envoltos nas energias densas, influenciados por pensamentos que não são nossos, por sentimentos alheios, nós precisamos ter discernimento, precisamos exercitar a oração. Por isso, o tão conhecido orai e vigiai se serve para todos os seres, para todos os homens. Para os médiuns é uma necessidade. Orai e vigiai. Que possamos então, neste momento, orar ao Senhor da vida, orar a todos esses que sustentam o trabalho de luz, não apenas em nossa casa, mas no mundo inteiro, para que possamos ter essa energia benéfica, harmonizante, a nos envolver, a nos guiar, que possamos sempre sentir a presença de nossos amigos espirituais, trazendo dentro de nós a coragem, a fé, o amor que cobre a multidão de pecados, a certeza de que somos muito bem amparados, independente das dificuldades, das presenças ou dos assédios negativos que possamos sofrer. Jamais estamos sós. Se chegam até nós, é porque abrimos brechas, ou porque precisamos aprender a lidar com essas energias. Vejamos os exemplos de muitos seres de luz que já passaram antes. Todos eles, sem exceção, tiveram inúmeras dificuldades, tanto dificuldades materiais, existenciais, relacionais, psicológicas, de saúde, de profissão e muitas mais. Mas traziam no peito, no coração, a certeza da necessidade do serviço,
da conexão com Deus, da caridade que é porta e caminho para a salvação, do amor que é um escudo inquebrantável diante das vicissitudes. Ó Senhor, nos inspira, nos eleva, nos conduz, nos sustenta, meu Senhor. Proporciona ao nosso espírito necessitado as oportunidades evolutivas, principalmente através do serviço redentor. Senhor, nós pedimos para vir a esta vida com a oportunidade de servir como médiuns. A mediunidade de trabalho, tão importante para a nossa evolução, tão importante para o nosso reequilíbrio. Nos auxilia a conduzir de uma forma digna, honrada, amorosa e humilde esta faculdade tão bonita e importante que é a mediunidade. Afasta de nós as tentações do ego, as tentações de utilizá-la a nosso bel prazer. Como já disse uma vez o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que eu possa morrer a cada dia, para que o Senhor nasça em mim cada vez mais. Que possamos pedir a Deus para que o nosso ego morra, para que os nossos interesses egóicos mesquinhos diminuam a cada passo, a cada dia, para que vivenciemos efetivamente a sua presença, a sua vontade em nós. Este é o caminho para que realizemos bem o nosso mediunato. Que possamos, então, iniciar mais um encontro contigo, Senhor, com todos esses benfeitores que vêm em teu nome, e pedindo a permissão para trocarmos essas informações tão bonitas, tão importantes, que possamos dizer, Pai nosso, que está nos céus em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino de amor, luz e misericórdia. Seja feita a vossa vontade na terra, nos céus e em todos os lugares. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas na mesma forma que perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis, Senhor, cair nas tentações, nas ilusões, nas mentiras, em tudo aquilo que às vezes alimentamos dentro de nós mesmos. Livra-nos do mal, deste mal que não vem só de fora, mas muitas vezes vem de dentro de nós, por invigilância, negligência, imprudência. Que possamos sempre seguir em teu reino, Senhor, com muita fé, com muito amor, pois teu é o poder, é o reino, é a glória dos céus e do universo para sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos lá então, gente, continuando. Onde é que a gente parou? Eu acho que a gente parou no final do corpo físico. Wendley, vai passando os slides aí para eu ver onde é que a gente parou na outra aula, por favor, querido. Tá bom, Carlinhos, só um minuto. Pode passar, Tarina. Vai, 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 vai. Aham. Peraí, peraí. Peraí, devagar, já passou. Pode voltar. Volta, volta.
Volta, volta, volta. É lá para o corpo físico que a gente está. Aí, corpo físico. Aí. Então, a gente viu essa parte, né, na última aula, onde nós falamos que o corpo físico tem uma peculiaridade muito, muito importante, que ele é um corpo mata-borrão. Ele serve de agregado, é um dos veículos de manifestação do nosso espírito, mas uma das importantes funções dele é absorver, é trazer para ele as energias desarmônicas, as energias que estão agregadas nos níveis mais sutis. Por isso que a gente fala da somatização. Grande parte, para não dizer praticamente todas as patologias, as doenças que a gente tem, é uma somatização, né? É uma descida dessas energias, desses desequilíbrios que estão em corpos mais sutis para o nível do corpo físico, porque ele é o mais denso energeticamente. Então, se ele é o mais denso, aquilo que é mais denso, tende a descer. O que é menos denso tende a ficar em cima. Pensa nisso a nível de energia. A mesma coisa que ocorre a nível físico-químico, né? Quando a gente coloca água e óleo junto, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Aquela experiênciazinha que a gente está acostumada lá do fundamental e tudo, quando a gente começa os nossos estudos da química, da densidade, é a mesma coisa. Energia tem densidade, né? Energia de frequência mais alta tem uma densidade menor. Energia de frequência mais baixa tem uma densidade maior. Então, quanto mais materializada a energia, quanto mais materializado o corpo, maior é a densidade. Então, como essas energias que são densas, pensa em energias densas de traumas, conflitos, patologias, ressentimentos, raiva, emoções destrutivas, sentimentos negativos, tudo isso produz energias densas que precisam, depois de um nível de saturação, elas vão se acumulando, acumulando, chegam, conforme chega o linguajar da química, existe o nível de saturação. É aquele nível onde, mais do que isso, ele começa a precipitar, começa a desagregar. É a mesma coisa da nuvem, chega no nível de saturação, ela vai precipitar, vai chover, não é? Então é a mesma coisa, a energia vai agregando, a gente vai agregando pensamentos ruins, vivências, outras vidas, um monte de energias em nós, nos nossos outros corpos, todos os corpos vão agregando essas energias, né? Quando eu falo corpos, principalmente do quaternário, mental inferior e tudo. E essas energias vão se avolumando, se acumulando, e vai chegar uma hora que esse corpo não tem mais condição de sustentar essas energias densas, e elas começam então a passar para os corpos mais densos. O corpo mental, quando chega num nível de saturação, de densidade energética muito grande, ele vai para essas energias, caem para o nível do corpo emocional. Do corpo emocional, chega no nível de saturação, desce para o duplo etérico. Chega no nível ali também e ele vai para o corpo físico. Então, é lá de cima para baixo, essas energias vão descendo. Quando chega no nível do duplo etérico, a gente já começa a sentir ressonâncias muito fortes no nosso corpo, não é? Porque lembra que o duplo etérico, a gente vai ver isso, o duplo etérico é físico também. Ele é conhecido como um corpo físico sutil. Ele também é um agregado físico, ele tem uma materialidade razoável, tanto que ele é formado junto com o corpo físico, e quando também o corpo físico morre, dias depois o duplo etérico se desfaz. Então, ele também é físico. Quando uma certa energia começa a ficar agregada, né, densa, começa a ficar agregada demais no duplo etérico, a gente já começa a sentir irradiação, e essa irradiação pode ser mais ou menos forte,
no nosso corpo físico. Vocês já sentiram, por exemplo, vários tipos de dores, pessoas que têm muitas dores, que vai no médico e não tem absolutamente nada, entendeu? Então, esse já muito provavelmente são dores emocionais, mas já estão aí, né? Tem toda a parte do corpo astral, já está no nível do duplo etérico. Então, quando chega ali no nível do duplo etérico, essas energias elas vão forçando e começa a doer tudo, entendeu? Vai ressoando, porque o duplo etérico ele é agregado, ele tem toda uma conexão com o corpo físico através de um circuito de meridianos, não é? De todo é o sistema circulatório mais energético, meridianos, nadis, chakras, tudo isso aí, entendeu? Ali está no corpo, no duplo etérico, mas com conexão direta com o corpo físico, através de glândulas e através de chakras, através de plexos, entendeu? Os plexos são físicos, as glândulas são físicas. Lembra que os chakras, eles estão muito ali conectados com esses plexos. A gente tem o chakra gástrico, por exemplo, que a gente vai ver mais para frente, que está conectado com o plexo solar. A gente tem o chakra cardíaco, que está conectado com o plexo cardíaco. A gente tem outros tipos também de sistemas de entroncamentos de nervos. Esses plexos são no corpo físico. Então, as energias que vêm dos chakras, que vêm através dos chakras, que vêm através desse sistema circulatório energético, eles chegam no corpo físico e chegam mesmo, não é? Eles somatizam através dessas conjunturas, dessas conexões nervosas e também neuroquímicas, né? Não é só através dos nervos, mas também através das glândulas. Lembra que cada chakra tem a ver com uma glândula? Quando a gente fala, por exemplo, do chakra básico, ali que tem a ver com as suprarrenais, a gente fala do genésico, que tem a ver com os ovários, os testículos, aí a gente vai subindo de chakra a chakra, o gástrico, umbilical, tem a ver com o fígado, pâncreas e por aí vai. Subindo, a gente tem o cardíaco com a glândula timo, o laríngeo com a tireoide, o frontal com a hipófise, o coronário com a epífise. Cada um dos chakras, eles têm conexão, tem uma conexão muito íntima com uma glândula. As glândulas são transdutoras, ou seja, elas pegam um tipo de energia e transformam em outro tipo de energia. Então, pegam essas energias que vêm do duplo etérico e de outros corpos mais sutis e vão transformar isso em energia química, através dos vários hormônios, das secreções, dos hormônios exógenos, endócrinos e por aí vai, entendeu? Então, é bem interessante como há uma comunicação perfeita dos corpos mais sutis com o nosso corpo físico, certo? Então, a gente recepciona e sente. Por isso que é muito louco quando, às vezes, a pessoa chega, já teve gente que diz assim, nossa, Carla, mas é nível físico mesmo, a gente sente quando a gente vê, por exemplo, um irmão, quando tem uma influência mediúnica de um irmão que está ali encostado, agregado na gente, a gente pode, por exemplo, passar mal. Tem gente que dia de trabalho mediúnico não passa mal? Quantos de nós, não é? Já sentiram um dia que vocês foram por reiki, um dia no desenvolvimento mediúnico presencial, vocês literalmente sentiram uma enxaqueca danada, uma disenteria mesmo, a barriga fica inchada, né? Uma queimação no estômago, uma fadiga, um cansaço gigantesco, ou outras várias coisas, né, que podem acontecer. Literalmente a gente sente essa dor, sente esse mal-estar no corpo físico, mas não quer dizer que seja de origem física ou que tenha algum problema no nosso corpo físico. Nós estamos sentindo, muitas vezes, nesse caso, não estou falando que é qualquer caso, mas nesses casos, grande parte desse mal-estar é de origem energética espiritual. E está havendo a ressonância no corpo físico através dessa conexão que a gente está falando, ok?
Alguma dúvida, gente? Pode mudar então aí, Wen. Vamos entrar então nesse duplo etérico, que ele tem muitas peculiaridades bem interessantes. Uma que eu já falei é isso, ele está ali bem nesse intermeio, né? Entre o corpo astral, que é o corpo das emoções, aquele que manipula sentimentos, emoções e tudo, e o nosso corpo físico. O duplo etérico tem várias propriedades muito interessantes. Se vocês estiverem com a apostilinha de vocês, vocês já estão com a apostila aí? Ou têm acesso fácil à apostila do módulo 2, abre na parte do duplo etérico. Tem muita coisa que eu trago através dessa parte aí que eu agreguei. Então, vocês têm uma apostila aí até para vocês poderem acompanhar legal. Beleza. O duplo etérico serve, como eu falei, de ligação magnética entre o corpo físico e o corpo espiritual, perispírito. Lembrando que o perispírito aqui a gente vai estar destrinchando, não é o perispírito de Allan Kardec. O perispírito de Allan Kardec, ele juntou corpo astral com corpo mental. Aqui, quando a gente falar o corpo, o perispírito dentro do setenário, vamos estar falando do corpo astral, tá bom? Então, duplo etérico é a sede dos centros de captação e reciclagem de energia, ou seja, chakra. Chakra, né? Se fala chakra, se fala chakra, que são aqueles vórtices, aqueles portais. Vamos pensar nos chakras como se fossem portais, tá? Que giram. Eles giram em velocidades maiores, menores, a depender aí da necessidade, da saúde deles, da harmonização deles, né? Alguns giram para um lado, outros giram para outro lado, mas são portais de entrada e saída de energia do nosso corpo, tá? Do nosso corpo etérico. Não quer dizer que só existam chakras no corpo etérico. Nosso corpo astral também tem chakras, viu? Os desencarnados, os espíritos desencarnados também têm chakras. Nossos queridos guardiões, nossos mentores, eles também têm chakras, mas como eles não são encarnados, eles não estão com o chakra do duplo etérico. Não existe duplo etérico neles. Eles não têm corpo físico, eles não têm duplo etérico. Então, onde estão os chakras deles? No corpo astral, tá? Então, para um espírito desencarnado, os chakras estão no corpo astral ou no corpo mental também, tá? E é através dos chakras dos desencarnados que há o fenômeno, por exemplo, da influenciação, da incorporação, da psicografia e todos os fenômenos mediúnicos, porque há essa junção do chakra com chakra, há um acoplamento, principalmente no fenômeno da incorporação, por exemplo, né? Há um acoplamento dos chakras deles, por exemplo, pensando no, sei lá, Giramundo, que é o meu mentor, não é? O Exu que eu recebo, que é o meu mentor. Então, o Giramundo, ele quer incorporar em mim, ele vai conectar os chakras dele nos meus. E não é só um chakra. Se ele quisesse só falar através de mim, ele iria conectar com o meu chakra laríngeo. Mas se ele quer incorporar, ele quer movimentar-se e agir através de mim, ele tem que fazer uma conexão de vários chakras. Por isso que o fenômeno da incorporação é diferente do fenômeno da psicofonia. A psicofonia geralmente é dos chakras, é o mental e o laríngeo. Num fenômeno de incorporação que é muito comum da Umbanda, tá? O espírito precisa ter liberdade para se movimentar. Então, existe esse acoplamento de vários chakras ali ao mesmo tempo, tá? E quanto mais próximo esse acoplamento, quanto mais firme esse acoplamento, quanto mais está o espírito aí, né, jungido com o médium, mais a incorporação vai ser mecânica. Quando há apenas uma influenciação, então, geralmente, é uma semimecânica ou uma incorporação, vamos dizer, mais sutil. Quando essa conexão é muito firme, mais forte, existe aquilo que a gente chama de influenciação mecânica. O médium vai lá e faz sem que ele consiga controlar, vamos dizer assim. Tá? Isso que é uma influenciação, uma incorporação mecânica. Mas isso também depende muito do duplo etérico, porque os nossos chakras estão no duplo etérico. O duplo etérico é responsável pela vitalização do corpo físico.
Esse corpo, gente, é tão importante que é através dele que vem a energia para nós, aquilo que chama de prana, ki, chi, reiki, tudo isso aí, todas essas energias, elas passam através dos outros corpos, vêm pelo duplo etérico, e é o duplo etérico que sustenta, que dispensa, que distribui através de todo o seu sistema circulatório energético para o corpo físico, via chakras, via meridianos, nos plexos, nas glândulas e por aí vai, ok? Então, se não houvesse o duplo etérico, a gente não, simplesmente o nosso corpo não funcionaria. Pensa, por exemplo, sempre dou o exemplo de um elemento desse elétrico, de um instrumento elétrico. Vamos pensar numa coisa assim, um ferro de passar roupa, coisa besta assim. O ferro de passar roupa, ele pega, ele tem né, um metal, tem aquele plástico, pega sei lá, um exemplo desse, Black Decker, sei lá, essas marcas qualquer. Ele não funciona se você não bota na tomada, né? Então, ele, por mais que ele seja bonito, moderno, cheio dos frufru, cheio de botão, um ferro top de linha, não vai acontecer absolutamente nada com ele. Ele não vai funcionar se eu não pegar o fiozinho e puf, na tomada. O que faz com que o ferro funcione não é só o metal, só a maquinária que está nele, é a energia que vem ali da eletricidade que faz com que ele funcione, não é isso? A mesma coisa, o nosso corpo é todo complexo, tem todo um arcabouço estrutural fantástico, mas nada disso funcionaria, seria simplesmente uma roupa aí sem uso, sem força, sem sustentação, se não houvesse uma energia, a energia que nós recepcionamos para nos manter de pé, para fazer funcionar toda essa estrutura física que nós temos. Entendeu? Então, o nosso corpo fixo só funciona pela energia. Por isso que a gente tem que se alimentar, por isso que a gente tem que respirar, por isso que a gente tem que tomar água, por isso que a gente tem que ter, né, vida ao ar livre, botar o pé na terra de vez em quando, e um monte de coisa. Porque quanto mais energia nós absorvemos, energia pura, energia boa, energia elevada, mais o nosso corpo físico consegue se sustentar bem. Imagina, de novo, fazendo o paralelo com o ferro. Imagina que ele fosse sei lá, um ferrozinho desse de 220, né? Aqui no DF é 220, lá na minha terra, que é Rio de Janeiro, é 110. Agora, imagina que tu pegasse um ferro de 220 e ligasse numa tomada 110. O que ia acontecer com o ferro? O que ia acontecer, galera? Bota aí. Ele queima? Depende. Aí ele fica fraco, isso assim. Ele não vai Acho queimar, entendeu? Só se ficar muito tempo ligado. Mas ele vai ficar bem fraquinho, bem assim, fraquinho, aquele não vai esquentar direito. Igual o ventilador também, quando você pega um 220 e bota no 110, ele vai ficar aquela coisinha, igual como se ele tivesse com uma fase só, entendeu? Quando a nossa casa cai a luz e quando volta, volta só com uma fase, não fica tudo fraquinho, a luz fica fraquinho, os utensílios ficam tudo fraquinho. É a mesma coisa. Tá? Fica lento, fica fraco. Assim é o nosso corpo físico quando não recebe a energia suficiente, fica fraco. É como se a gente tivesse ligado ali numa coisa bem fraquinho. É importantíssimo a gente alimentar o nosso duplo etérico, o nosso corpo de energia, tá? Porque quando a gente vai num lugar de energia pura, quando nós temos hábitos saudáveis e evitamos hábitos nocivos, nós conseguimos fazer com que o nosso duplo etérico e toda a sua estrutura energética fiquem vitalizados, fiquem harmonizados, os chakras ficam bem, ficam fortalecidos, giram na substância, né, na velocidade correta, entendeu? E aí ele consegue, através desse equilíbrio dele, sustentar bem o nosso corpo físico, certo?
Porque se não houver isso, esse cuidado energético com hábitos mentais, emocionais, alimentares, né? E a gente, vamos dizer, selecionar melhor isso, né? Cuidar do nosso mundo energético, o nosso corpo físico vai ficar enfraquecido e depois vai adoentar, porque ele vai ficando fraco, fraco, fraco. Com essa fraqueza, não tem energia suficiente para sustentar os órgãos, ou todo o processo metabólico, toda a saúde do nosso corpo, e vai começando a acontecer um monte de problemas. Divisão celular dá problema, reprodução celular, aquela coisa toda. Vai havendo perdas ósseas, perdas musculares, o coração vai tendo que fazer mais esforço, não é isso? Os órgãos todos vão se esforçando mais, a gente não tem energia, então eles vão ficar sem energia para trabalhar e vão ter que se esforçar mais sem energia. Isso começa a enfraquecer o corpo, o organismo no todo. Começa a dar problema aqui, ali, 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 daqui a pouco sistêmico. Entenderam? Vejam como é importante. Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, tá? Mas tudo tem conexão com essa parte também energética. Gente, tudo é energia no universo. Pensamento é energia, sentimento é energia, alimento é energia, corpo físico é energia, tudo é energia em níveis vibratórios diferenciados. Então, nós temos que pensar e agir a nível energético. Qualificando as nossas energias, nós conseguiremos qualificar também a nossa saúde, ok? Entenderam, gente? Então, continuando aí, ó. No duplo etérico ocorre a densificação do fluido vital sutil, com a finalidade de animalizar a matéria. A densificação ocorrerá pela combinação desse fluido vital, nunca vimos sútil. Quem é que escreve sútil? Fluido, fluido vital sutil, vindo do perispírito, com fluidos físicos que entram pelo duplo etérico. Então, é isso que ele vai falando. É uma densificação, porque quando vem do mental, do corpo mental, esse fluido vital é mais sutil. Aí ele vai para o corpo espiritual, né, o corpo astral, ele é mais denso, ele se densifica. Aí ele passa para o duplo etérico. Obrigada, Luísa. Passa para o duplo etérico, densifica ainda mais, até chegar para o corpo físico, e aí ele está no top de linha da densificação aí. É a parte mais material, é o nosso corpo físico. O duplo etérico, portanto, é uma usina de energia. Entenderam? Ele é tão importante, né, que, por exemplo, quando a gente fala mais para frente, a gente vai falar de projeção astral, desdobramento espiritual e por aí vai. O corpo astral desdobra e pode ir uma distância gigante. Pode ir até para outro planeta desdobrado, se tiver a permissão, obviamente, né? Então, mas a gente pode desdobrar para o planeta, pode ir para o inferno, né? Para o umbral, pode ir para planos superiores, se a gente também tiver permissão. O corpo mental também desdobra. Agora, vocês acham que o duplo etérico desdobra? O que vocês acham? Ele pode se afastar do corpo físico? Sim, não, mais ou menos, não sei. Se ele é o sustentáculo energético, a usina de energia do nosso corpo físico, o que que acontece se ele se afastar muito? Nosso corpo físico fica do nada sem energia, ele cai. Sim, desliga, exatamente. Pensa de novo com o nosso ferrinho de passar roupa, com o nosso ventilador. Tá lá ligado, ligado e recebendo energia. Aí você vai puxando o ferro, de repente ele desliga. Tuc, né? Puxou demais o fio, ele sai da tomada. O que que acontece com o ferro? Para de funcionar, não é? Então, por isso que não pode o duplo etérico se afastar demais.
tá? O corpo físico ficaria sem energia. É tão natural, às vezes, que o corpo astral desdobre tudo, mas o duplo etérico, ele simplesmente ele fica a pouquíssimos metros ou centímetros. Ele só se afasta alguns centímetros, ou no máximo aí 1 metro, 2 metros, e mesmo assim é pouco, rapidamente. Vocês já viram alguns médiums, por exemplo, sonambúlicos? Já ouviram falar de mediunidade sonambúlica? A gente vai falar disso mais para frente, quando falarmos de faculdade, tipos de faculdades mediúnicas. O médium sonambúlico ele tem uma facilidade de desdobrar-se muito grande. Como ele, além de desdobrar o corpo astral dele muito fortemente, às vezes ele também tem um ligeiro afastamento do duplo etérico, né? Para poder também haver uma doação de energia razoável. O médium sonambúlico, o desdobramento astral dele é tão grande que ele perde muitas vezes a consciência, entendeu? Os médiums inconscientes, em geral, são médiums que têm uma capacidade de afastamento, de desdobramento espiritual muito grande. Acontece a mesma coisa quando há um desdobramento do corpo etérico. O corpo etérico, quando ele se afasta um pouco mais do que poderia, do que o necessário, há uma perda da consciência, tá? E se ele se afastar demais, inclusive, pode ocasionar até a entrada desse organismo, desse corpo em coma, entendeu? Tem um livro, se eu não me engano, do Robson Pinheiro, que ele fala, não sei se é o Legião, né? Pode ser um desses, mas ele fala, por exemplo, conta a história de um laboratório do umbral, né? De magos negativos, de psicólogos e cientistas das trevas. Então, tem esse laboratório onde eles têm duplo etéricos sequestrados. Entendeu? Eles sequestraram duplos etéricos de algumas pessoas. É claro que não é de qualquer pessoa, né? Porque tem muita gente que tem proteção. Eles só conseguem sequestrar de pessoas que não têm proteção por conta de atitudes, de hábitos nocivos, geralmente pessoas que se afastam da espiritualidade. Então, ficam desprotegidas espiritualmente, envoltas em energias densas. Então, houve esse sequestro de duplos etéricos e essas pessoas ficavam, né, o corpo físico delas não tinha mais energias, ficava em estado comatoso no hospital, entendeu? Não quer dizer que todas as pessoas que estão em coma estão com um duplo etérico sequestrado, viu, gente? Não tem nada a ver com isso, tá? Então, focinho de porco não é tomada. Não vão confundir uma coisa com a outra. Estou dizendo que quando há esse afastamento do duplo etérico de uma forma muito intensa, pode haver uma caída do corpo físico na sua energia, pode entrar no estado de coma. E como o duplo etérico ele tem uma energia muito grande, é uma força, uma energia, é um manipulador de fluido vital gigantesco, ele é muito visado pelos magos negativos, pelas entidades vampirizadoras de energias, entenderam? Então, inclusive depois que desencarna, muitas pessoas, depois que desencarnam, pensa nos cemitérios, que está lá o corpo físico morto e o duplo etérico, ele se desfaz alguns dias depois. Tem muitas entidades trevosas que querem se aproveitar dos recém-desencarnados, sugando as energias que ainda estão agregadas no duplo etérico deles, entendeu? Vampirizando esse fluido vital remanescente. Por isso que também tem tantos guardiões dentro dos cemitérios, porque tem muitas entidades nefastas lá que não só querem vampirizar as energias dos duplo etéricos, por exemplo, espíritos de suicidas, né? O duplo etérico deles ainda está cheio de fluido vital, porque eles foram antes do tempo, então ainda tem muito fluido vital no duplo etérico deles. Então, esses espíritos de suicidas podem ser visados por vampiros energéticos. Também tem
aquelas falanges que querem sequestrar espíritos, né, recém-desencarnados para servir como seus asseclas, como seus escravos. Por isso que tem os caveiras, né, a linha dos caveiras lá, que da serventia de Pai Omulu dentro da calunga pequena, dentro do cemitério, calunga pequena que é chamado na Umbanda, né? Para poder proteger tudo isso, para poder organizar e harmonizar, não deixar que as coisas percam o controle. Tá? Mas tudo isso tem a ver com duplo etérico. Inclusive, muita gente acaba vendo aquele fogo fato. Já ouviram falar do fogo fato, né? Dos cemitérios, que às vezes tem alguns videntes, algumas pessoas que veem como se fosse assim umas luzes no cemitério, né? Em alguns lugares. Às vezes, eles estão vendo ectoplasma que ainda está saindo ali, o duplo etérico que ainda está próximo, né? Depois de alguns dias ele se desfaz, então isso não é mais visto, ok? Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. Isso, Marcelo, né? Por isso, a incorporação não há um afastamento muito grande do duplo etérico, porque senão haveria um desmaio, o médium literalmente iria desmaiar, entendeu? Ia cair igual uma jaca no chão se o duplo etérico dele se afastasse demais, tá? Então, continuando aqui, o corpo etérico é o veículo e a reserva da nossa energia vital, tudo isso distribui pelo corpo humano. Duplo etérico é o elo mais tênue que liga o corpo a seu perispírito, ou, por outro lado, o elo mais denso que une o perispírito ao corpo físico. Então, depende do que a gente está falando. Ele liga o corpo físico ao corpo astral, ou então o corpo astral ao corpo físico. É um intermediário aí. Pode mudar, Wendler, por favor? À medida que o espírito vai plasmando o seu corpo de carne, né, corpo físico, seguindo, né, um modelo pré-existente, tá? Então, lembrando que a gente tem um modelo que a gente chama de modelo organizador biológico, né? Alguns lugares, eu acho que é o Hermínio Miranda, ele fala sobre isso, ou o Hernani Guimarães Andrade, ele fala sobre isso, que ele chama de MOB, modelo organizador biológico, tá? Então, o perispírito faz essa modelagem aí, o duplo etérico também vai se formando, não é? E ele consolida-se como esse intermediário das sensações físicas. Por isso que eu estou falando, quando atinge, as energias atingem o duplo etérico, daí para ter uma ressonância no corpo físico é muito rápido, tá? Então, energias boas, por exemplo, se forem energias boas também, a gente sente a ressonância no nosso corpo físico. Não é só energia ruim, não. Imagino, vocês já sentiram, por exemplo, às vezes uma sensação, sei lá, de amor, de frescor, de alegria e tudo. Muitas vezes energias boas que são enviadas, né, pelos nossos mentores ou que a gente captou de seres de luz, de lugares bons, essas energias vieram através do nosso duplo etérico, via chakras, via, né, meridianos, e fizeram uma ressonância, né, entraram em ressonância com o nosso corpo físico. E a gente pode sentir até mais energia, alegria, pode sentir até o coração, às vezes palpitar, entendeu? E isso é a nível físico mesmo, porque o duplo etérico, ele faz essa intermediação, essa conexão. Ele também age, cheiro também, entendeu? Lembra que o cheiro, né, ele tem através, por exemplo, ele vem como uma manifestação do nosso sentido físico, mas esses nossos sentidos, eles também entram em contato com esses corpos mais sutis, tem também uma abertura, né? Tem a parte da visão física, mas tem a parte também da visão sutil, entendeu? E quando uma conecta com a outra, a gente pode ver coisas que não estão fisicamente falando, mas estão em outros níveis. Tem a audição física, a audição sutil. Tem o paladar físico e o paladar sutil. Vocês já sentiram gosto ruim do nada, sem menor sentido, né? Ou gosto bom do nada, cheiro de rosas,
que às vezes tem sei lá, um ser de luz, uma falangeira de Maria, geralmente falangeiras de Maria, tem o cheiro de rosas, pretos velhos que podem sentir um cheirinho de café, um guardião ou alguma entidade ligada a isso, que você pode sentir um cheirinho de charuto, não é? Também tem bombogira, que você pode sentir o cheiro de um perfume diferenciado, entendeu? E também tem as entidades que não são legais, você pode sentir um cheiro desagradável, porque aí a gente vê a árvore pelo fruto. Cheiros desagradáveis, em geral, são energias ou presenças que não são equilibradas, né? Ele também, gente. Aham. Então, as energias, tanto boas ou não, são densificadas para podermos percebê-las. A gente tem condição, sim, elas se adensam, as energias que não são boas, elas podem ser percebidas, ou as boas também, através do nosso corpo físico, via duplo etérico, tá? E quanto mais a gente vai trabalhando a nossa mediunidade, quanto mais a gente vai ampliando a nossa sensibilidade, a gente vai se abrindo para esse mundo, a gente consegue começar a fazer discernir uma coisa da outra. Porque tem uma frase que diz aquilo, né? Eu acho que é até de Einstein, aquilo que você não conhece não existe para você, né? Tem até um negócio, né, que falavam que quando Cristóvão Colombo chegou numa caravela lá na América do Norte, os indígenas, eles não conheciam, nunca tinham visto uma caravela, alguns nem enxergavam. Aí tinha um que chegou assim, olha, tá vindo alguma coisa lá, tá vindo um barco. Ele não falou barco, mas vamos dizer né, uma nau, uma coisa, um veículo ali está chegando, chegando. E tinha alguns que não conseguiam enxergar. O que é que você está vendo? Eu não estou vendo nada. Por que eles não enxergavam? Porque eles nunca tinham visto. E às vezes uma coisa que a gente nunca viu, não conhece, e aquilo ali o nosso cérebro não capta, não decodifica, porque é totalmente desconhecido. Entenderam? E quanto mais isso começa a fazer parte do nosso mundo, mais a gente consegue fazer as conexões. A gente sente um cheiro, em geral, pessoas, né? Não sente cheiro assim, não, não estou percebendo nada. Vocês já viram aquelas pessoas que são muito materialistas? Elas não veem nada, não percebem nada, entendeu? Pode estar cheio de espírito à volta delas, pode estar um negócio. Eles vão, não está percebendo nada, não está sentindo nada, não estou sentindo nada, não, não, isso é besteira, não sei o quê, porque estão fechados para isso. Não sabem, não querem saber e tem raiva de quem sabe. Tem muita gente que é assim, né? À medida que a gente vai se abrindo, e o negócio vai ficando muito mais claro, daqui a pouco a gente está percebendo, vendo luzes, sentindo coisas, em nós também, não é só coisas externas, não, não é ver vulto, eu estou falando coisas mesmo, nós começamos a captar, perceber em nós sensações diferenciadas, começar a sentir o nosso corpo reagindo de uma forma ou melhor ou pior, a depender dos lugares, né? Quando vocês começam a dizer, nossa, toda vez que eu vou, sei lá, no shopping tal, eu começo a ficar com o coração oprimido. Você já está começando a perceber, né? A se perceber aí também nessas relações. Quando você diz assim, ó, toda vez que eu estou do lado de A ou B, uma pessoa A ou B, né? Eu sinto tristeza, ou eu sinto como se estivessem me empurrando, não é? Sinto uma repulsa, ou sinto uma simpatia. Você já está começando a perceber o jogo energético aí, entendeu? É bem interessante isso. E é claro, isso vai se intensificando. Então, tem gente que a gente vai sentir em pontos diferenciados. Lembra que nós temos o duplo etérico, nós temos os outros corpos aí, e temos cada região nossa tem uma sensibilidade, tem uma conexão diferente. Tem pessoas que são muito mentais. Eu sou bastante mental, né? Mas não sou só mental, também sou emocional, mas também sou muito mental. Então, muita coisa vem a nível mental. Mas também aqui, ó, a parte emocional. Tem pessoas que são a nível emocional, vão sentir aqui no chakra gástrico, na barriga. Quando você chegar num lugar,
A sua barriga pode queimar muito, pode inchar, pode começar a dar soltura, disenteria ou prisão de ventre, pode dar um monte de problema. Você está sentindo no seu corpo nessa região, porque talvez aí seja um lugar de choque, um órgão de choque, uma região de choque. O que é órgão de choque ou região de choque? É a região que tem mais fragilidade sua. Tem gente que a região de choque é aqui o mental, né? Porque uma pessoa muito mental, muitas crenças limitantes, muitas preocupações, então acaba que fica aqui uma região muito visada, porque ela fica fixada o tempo todo, está sempre fixando nessa região. Tem outras pessoas que têm a região aqui. Já viram? Qualquer coisa fica com laringite, faringite, dor de garganta, rouca. Aqui é seu órgão de choque. Tem outras pessoas que é na região do peito, sentimento, outras são em outras, dores nas costas, seu órgão de choque é ali. Então, qualquer coisa, é muita dor nas costas, muito peso. Aham, sim. Vai depender da energia, vai depender de você, do seu corpo, né? De como você responde a essas energias. Cada um de nós é um universo, gente. Então a gente vai responder de formas das mais diversas, não é? Tem gente que vai responder, sei lá, muito embaixo, em tudo vai ser gastrointestinal. Outras pessoas vão responder muito a nível mental, a nível, sei lá, outros níveis aí. Outros vão ficar com alergia, outros vão ficar com enxaqueca. As energias vão entrar em nós, vão vir até nós, para o nosso corpo físico, e à medida e vão encontrando, né, espaços para caminhar. E onde ela encontrar um bloqueio, onde ela encontrar uma fixação, ali ela vai ficar. E aí pode trazer coisas boas, se forem energias boas, não é? Ou pode trazer coisas ruins, se forem energias mais densas. Vão ficar ali fixadas e vão começar a dar problema com o tempo. É, sei lá, problema na mente, enxaqueca que vai piorando, daqui a pouco você vai ter um monte, né? De, sei lá, espasmos, tem gente que tem até ataques epiléticos, né? Epilepsia também pode ser o excesso de energias que vão chegando ali, hiperativando os circuitos neurais, elétricos e tudo. Tem um monte de consequências, tá? Mas cada um de nós vai ter uma resposta diferenciada. Ok, beleza? Então, a outra coisa, gente, vocês já ouviram falar de tela búdica? Não? Mais uma coisa aí, bota no livrinho, né, na anotaçãozinha de vocês, tem aí na apostila, eu sempre falo. Tela búdica, manto protetor, tela de proteção, ou o que seja, tá? Existe também no duplo etérico uma proteção, uma tela que foi colocada há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo, diziam que na época de Atlântida, na época de Lemúria, lá nas nossas primeiras raças, milhares ou milhões de anos atrás, que ela não existia, porque essa tela é uma tela que foi colocada para nos proteger das coisas que vêm da dimensão astral, sejam, né, sentimentos, energias densas, larvas astrais, micro-organismos astrais, tudo que vem da dimensão astral, para não existir um contato direto com a nossa dimensão física, porque muitas coisas poderiam nos fazer mal se nós tivéssemos esse contato direto, entendeu? E poderia até, vamos dizer, a gente sabe que estou falando do duplo etérico e como essa conexão entre a parte astral e a parte física pode ser forte, não é? Pode vir de uma forma muito intensa, somatizando o nosso corpo físico. Imagine sem essa proteção. Isso já acontece com a nossa tela búdica. Imagina quando não existia essa tela, entendeu? Então, antes, essa tela não existia o contato, né, entre a parte, aquilo que era da dimensão astral, que é a dimensão dos desencarnados, e a dimensão nossa, que é a 3D, que eu falo assim, a 3D, era muito intenso.
Tanto que as pessoas eram videntes, a grande maioria das pessoas nas raças anteriores, os Atlantes, por exemplo, eles tinham conexão direta com o mundo astralino. Se conversava com os mortos, entre aspas, os vivos depois da vida, essa conversa, essa interação era completa, era intensa, era frequente, entenderam? Mas depois começaram através dos exilados, né, que foram chegando, e a dimensão astral, que antes era habitada por espíritos melhores, começou a ser habitada por espíritos muito densos. A densidade astralina começou a aumentar, ficou cada vez mais densa, 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 densa. E essa densidade astralina, essas influenciações dos espíritos desencarnados densos, começou a ficar muito grande nos encarnados, a ponto de enlouquecer pessoas, de adoecer pessoas, de influenciar de uma forma muito negativa. Então, para isso, os espíritos superiores resolveram criar uma tela de proteção, um filtro de proteção para diminuir a influenciação entre as dimensões, certo? E essa tela búdica fica no duplo etérico. Deixa eu ver aqui qual é a pergunta. Ó, Marcelo, não necessariamente é mais forte, ela existe, né, aí para todas as pessoas. Claro que o negócio não é mais forte para médium do que não médium. O que vai diferenciar entre uma pessoa ou outra, o que vai diferenciar essa tela búdica são as nossas atitudes também, a nossa alimentação, né? Tudo aquilo que a gente faz, né, de forma ou nociva ou saudável, porque a tela búdica ela é muito sensível a algumas coisas. Ela é sensível, por exemplo, a todo tipo de viciações mentais, emocionais. Quanto mais a gente busca pensamentos ruins, quanto mais a gente tem atitudes destrutivas, quanto mais a gente se alimenta de alguns alimentos grotescos, drogas, usa drogas, substâncias alucinógenas, tudo isso a gente vai, vamos dizer, deixando essa tela búdica muito fina. Ela vai afinando, igual aquela camada de ozônio do Sol, não é? A gente não tem a camada de ozônio que ela vai sendo influenciada a depender da substância também. A gente joga o CFC, né, aquela clorofluorcarboneto, aquelas substâncias, dependendo da substância, também aí as exalações de e vários efeitos estufa, e tudo isso vai corroendo a camada de ozônio. Muitas substâncias corroem. Da mesma forma, muitas substâncias corroem essa tela búdica. Uso de drogas, fumo, bebida alcoólica, né? Até, por exemplo, não vou dizer que é forma positiva ou negativa, mas que tem que haver um cuidado, até o abuso de medicinas da floresta, por exemplo, rapé, ayahuasca e todas essas, né, medicinas, se forem abusadas, ou seja, um uso desenfreado o tempo todo, pode também ir afinando a tela búdica. E qual é a consequência de se afinar a tela búdica? O contato com a dimensão astral vai começar a ficar mais intenso. A percepção mediúnica fica mais intensa, só que não de uma coisa boa, porque vai depender muito da nossa vibração. Imagina uma pessoa que bebe pra caramba ou usa droga. Você acha que a vibração dele ou dela está elevada ou está densa? Se é uma pessoa usuária de drogas, obviamente a vibração dela é densa. Então, como ela usa droga, isso vai afinando até a hora que vai rasgar, vai romper a tela búdica. Quando ela tiver esse contato, quando houver esse rompimento com esse rasgo da tela búdica, ela vai entrar em conexão com o mundo astral, mas dentro da vibração que ela está inserida. E como é uma vibração intensa, ela vai entrar em contato com seres densos. Vocês já ouviram falar que muitos usuários de drogas eles começam a ter ataques paranoides?
Já viram quantas pessoas aí, usuários de crack, cocaína, álcool também, alcoólatras, como eles começam a ficar paranoicos, estão sendo perseguidos, começam a ver monstros, seres grotescos. Não é uma esquizofrenia, não é invenção da cabeça deles, eles realmente estão vendo, só que não são desse plano. Eu já tive contato muito com isso. E isso, eles são classificados com transtornos psiquiátricos, como esquizofrênicos, porque começam a ouvir vozes, começam a perceber vultos ou seres e ver as coisas, porque eles romperam, em algum momento, eles romperam ou afinaram tanto a tela búdica deles, que eles começaram a ter esse contato aí, só que de uma forma muito grotesca, muito negativa, com dimensões mais trevosas, tá? E essa tela búdica fica no corpo etérico, tá? É importantíssimo. Como é que a gente refaz? Há uma maneira de refazer a tela búdica? Sim, através, é isso, a gente falou junto, tá? Realmente, a forma da gente refazer a tela búdica é através do trabalho meritório, da reparação, da mudança vibratória. Quanto mais a gente eleva a nossa vibração, quanto mais nós vamos nos desfazendo dessas substâncias nocivas, dessas vibrações nocivas que nós exalamos, e vamos elevando a nossa vibração, reparando através do amor, mudando de dentro para fora o nosso jeito de ser, ela vai se refazendo, tá? E como é que a gente faz então para perceber o plano astral? Como a gente que é médium consegue? É muito mais, vamos dizer, fácil. Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente eleva a nossa vibração, a nossa mediunidade vai se afinando. Ao invés da gente romper a tela búdica, entendeu? A gente vai, vamos dizer, naturalmente é como se a gente subisse uma montanha. A gente vai subindo a nossa vibração e a gente consegue ter contato com o outro lado, mas não numa vibração negativa, numa vibração positiva. A gente consegue ver mais longe, a gente consegue penetrar mais fundo, porque lembra, existe uma lei da física que diz: quanto maior a vibração, menor o comprimento de onda, tá? Então, depois, se vocês não entenderam, vão ver lá o que é um comprimento de onda. É ali o comprimento da onda, né? Da oscilação dela. Uma onda grande, né? Um comprimento de onda grande é para uma frequência mais baixa. A frequência mais baixa ela tem comprimento de onda comprido, grande. Frequências altas têm comprimento de onda pequenininho. E um comprimento de onda pequenininho penetra mais fundo, vai mais longe. Pensa no raio-x, pensa no raios gama, penetram em tudo quanto é lugar. Já ondas alfa, ondas beta, têm comprimento de onda grande, tá? Então, quanto mais a gente se eleva, mais longe, mais nós captamos, mais nós acabamos conseguindo penetrar, perceber, mas de uma forma natural, de uma forma espontânea, de uma forma elevada, tá? E não de uma forma negativa e às vezes aí até de forçação de barra. Tem gente que quer, vamos dizer, adotar, abrir mediunidade na marra, entendeu? Rompendo a tela búdica. Isso é perigosíssimo, perigosíssimo. Tem gente que usa ayahuasca, que eu sei, porque eu já vi, para abrir a mediunidade. Tem gente que usa rapé, tem gente que usa alucinógeno, tem gente que usa um monte de coisa, maconha, o que seja, para abrir mediunidade, para ter miração, para ter um monte de outras coisas aí. Isso se força um rompimento, se força uma abertura que nós emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente não estamos prontos. E numa vibração que nós não estamos preparados. Aí abre para o outro lado, a gente tem contato com um monte de obsessores, com um monte de seres de uma energia, de uma vibração muito densa, e a gente cria uma obsessão que não precisava ir para nós. Então vamos ter cuidado com isso, né? Mudando, por favor, Só um pouquinho, Carlos, travou aqui, peraí.
Tá. Não é o duplo etérico, tá, Fernando? O corpo que se afasta quando a gente dorme é o corpo astral. A gente vai ver depois do duplo etérico, quando terminar, e a gente vai começar o corpo astral. Então, em primeiro lugar, também é que a gente fala, o duplo etérico recebe esse nome porque ele é uma duplicata do nosso corpo físico. É como se ele tivesse todos os órgãozinhos, toda a forminha, nossa, aí ele fica em volta, né? Um halozinho em volta, e é bem uma duplicata nossa. Tanto que, por exemplo, para vocês verem como é uma duplicata, pensa numa pessoa que amputou a perna, né? Um braço, uma perna, o que seja. Vocês já ouviram falar de membro fantasma? Sabe o que é um membro fantasma? Pessoas que, às vezes, por um motivo ou outro, acidente, guerra, sei lá, alguma coisa que aconteceu e perderam um pedaço do corpo, né? Perderam uma perna. Vocês já viram que, vamos dizer quase, isso é generalizado e ninguém sabe, na matéria os médicos não conseguem explicar por que alguém que perdeu a perna não tem mais, vamos dizer, perdeu a perna do joelho para baixo. Ela sente, muitas vezes, a perna coçando, sente como se a perna ali ainda estivesse, às vezes a sente até, fica com vontade ali de coçar, de mexer na perna, como se ela estivesse ali. Aí, qual é a explicação? Não tem mais fisicamente, mas o duplo tem, porque quando se amputa, não é? Fisicamente falando, não se amputa a nível de duplo etérico. Isso é dor fantasma, membro fantasma. Isso acontece tão comumente, gente, em pessoas amputadas, e os médicos não sabem explicar porque eles não têm essa visão do duplo, não têm essa visão metafísica, não é? Então, a explicação do membro fantasma, da dor fantasma, está aí, está no nível do duplo, porque como o duplo tem todas as, né, os nossos órgãos aí, o corpo e tudo, quando existe essa amputação, não há uma amputação correlata a nível do duplo etérico, então a pessoa continua sentindo ali, a mesma coisa, uma mulher que fez esterectomia, eu sou esterectomizada, né? Então, às vezes, eu sinto dor ali, como no útero, eu não tenho mais útero. Há mais de 10 anos eu fiz a cirurgia. E às vezes sente dor lá embaixo mesmo, como se tivesse cólica e alguma coisa assim. Então, a nível do duplo etérico, ainda tem o útero. Entenderam? O que mais que o pessoal falou? Aham. Sim, é bem real, essa impressão é total real, entendeu? Grande número de doenças e desarmonias estão alojadas no duplo etérico, é o que eu falei. Então, em geral, gente, as doenças começam nos níveis mais sutis. Quando se instalam, quando ela desce e se instala no duplo etérico, é o começo da somatização, entendeu? É o começo das patologias no nosso físico. E quanto mais ela vai agregando, vai densificando ali, agregando aquelas energias no duplo etérico, daí para somatizar, para vir para a parte física, é muito grande, tá? Então, por isso que é importantíssimo a gente cuidar da nossa energia. O reiki é maravilhoso para a gente poder harmonizar, limpar as energias do duplo etérico, alinhar os chakras e fazer todo esse trabalho para não deixar essas energias virem a nível físico. Elas não têm, vamos dizer, às vezes é necessário, né? Mas não precisam chegar a nível físico, não precisa, por exemplo, um câncer, né? Para que a gente quer que somatize um câncer? Né? A gente pode trabalhar em outros níveis e limpando em outros níveis, não deixar isso vir até o corpo físico e somatizar na forma de um câncer, de uma doença autoimune ou de outras várias doenças, uma alergia ou qualquer outra coisa aí mais séria, né? Um diabetes, tudo isso são doenças somatizadas. Todas essas foram descendo e em algum momento elas se manifestam a nível físico, tá? As cirurgias astrais, muitas vezes, são feitas nesse corpo. Quando a gente fala da sala de cura, né? Então, estamos trabalhando na sala de cura. Aí vem um médico, por exemplo, o doutor Alberto, o doutor Hans, que trabalham junto com a gente lá
Ele vai fazer uma cirurgia no coração de alguém. Ele não vai fazer uma cirurgia no coração físico, não é? Ele vai fazer uma cirurgia no coração etérico da pessoa. Então, claro, no duplo tem o coração ali, né? A contraparte etérica. Então, ele vai fazer uma cirurgia ali a nível etérico. Até tem uma técnica na apometria que se chama de eteriatria, que é o tratamento do duplo etérico, e ali ele vai desbloquear, de repente, uma válvula, alguma coisa, vai te retirar energias densas que estão ali consumindo e dificultando a passagem do sangue, e vai fazer todo um tratamento, um fortalecimento a nível etérico. E isso, por ressonância, vai melhorar a nível físico, ok? Não quer dizer que vai curar, porque quando já está ali num nível físico muito intenso, uma doença física já se instalou e já, vamos dizer, estragou muita coisa, o estrago já está muito grande, já está muito feio a nível físico, então não tem como se fazer e desfazer o estrago. O que pode é abrandar, né? Muitas vezes, por isso que é importante a gente fazer esse atendimento espiritual o mais cedo possível, para não chegar a ter um estrago muito grande a nível físico. Então, quanto antes a gente fizer um tratamento espiritual, ter um cuidado espiritual, menos a gente deixa isso vir para o nível físico. E quando vem para o nível físico, já está no fim da estrada, já está aí um negócio chegando, né, um estado mais grave, ok? Entenderam, gente? Estão pegando, captando mais ou menos? Sim, a apometria é um tratamento no duplo. A gente tem técnicas apométricas que trabalham direto no duplo, tá? Então, quando tem a eteriatria, trabalha para encarnados, no duplo do encarnados. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, desencarnados e tudo, a gente não tem eteriatria porque eles não têm duplo etérico. A gente vai ter dialimetria e vai ter outras técnicas aí para trabalhar desencarnados. Quando são encarnados, a gente desdobra um pouquinho a pessoa, um pouquinho do duplo etérico dela, e a gente faz um tratamento nesse duplo. Então, ó, ele é muito afetado, tá? Aqui tá falando, ó, pode ser afetado por substâncias ácidas, hipnóticas, todo tipo de substância aí, gente, que pode pegar a nível cerebral, a nível energético também. Lembra que ele é energia pura, esse corpo, né? Então, ele trabalha uma usina de energia, tudo aquilo que influencia energeticamente, né, o nosso corpo, acaba influenciando o nosso duplo etérico. Então, anestesia, entorpecentes, até coisas boas e bobas, né? Tipo frio, calor, perfume, tudo isso influencia, cristais. Por isso que é bom a gente fazer tratamento, alguns, né? Reiki, benzimento, trabalhar com ervas, né? Aromaterapia, cristais, tudo isso aí também influencia positivamente no nosso duplo etérico, ajuda a limpar, ajuda a ele ter uma energia, né, mais purificada, mais bonita, né? Não é só as coisas negativas, não, as coisas positivas também influenciam diretamente o etérico. Dissocia-se do corpo físico logo após a morte e depois se dissolve em questão de horas ou dias também. Por isso, né, não é só horas, às vezes dizem em alguns lugares, alguns livros, que ele leva até 72 horas para se dissolver, se desintegrar. Por isso que se indica, no caso da cremação, esperar pelo menos 3 dias para poder cremar um corpo, porque é um tempo razoável para que esse duplo etérico já tenha se desintegrado, para não haver uma repercussão no espírito, né? Daquela queima, daquele trauma né? Da coisa da cremação, entenderam? Isso é o tempo do desligamento e o tempo da desintegração do duplo etérico também. Por isso, os 72 horas. Pode mudar o EM, por favor? Com certeza, também tem duplo etérico.
né? Como é que o corpinho delas seria sustentado energeticamente? Eles também não, né? Não têm corpinho físico, não precisam comer, fazer as coisas deles, então eles têm duplo etérico, eles têm corpo astral, eles não têm emoções também, instintos, emoções. É claro que o corpo astral deles é mais simplificado, ele não tem tanta, por exemplo, o que é mais, vamos dizer, simples neles é o corpo mental, porque um animal, né, não tem a racionalidade, o nível de racionalidade de um ser humano. Então, eles têm um corpo mental menos ativo, mais simples, mas eles têm corpo astral também, eles têm duplo etérico e tudo mais, igual a gente, tá? Wayne, muda aí, por favor. Travou de novo? Wayne, acho que o Wayne tá travado também. Que bom. Ó, esse é o corpo astral, que é o terceiro, né? De baixo para cima, do mais denso ao menos denso. Então, a gente falou do corpo físico, do pretérico segundo, agora é o corpo astral. Então, o corpo astral, gente, é aquele que a gente chama, né? Diferentemente dos kardecistas, de perispírito, quer dizer, em torno de. Ele tem outros corpos, psicossoma, por exemplo, perispírito, corpo emocional, corpo espiritual, são vários nomes que são dados a eles, tá? É o modelo organizador biológico do corpo, é aquele que eu falei, né? Ele estrutura o nosso corpo físico, dupletérico, é um agente intermediário. Lembra que o dupletérico está entre o astral e o físico. Agora, o astral está entre o duplo e o corpo mental inferior, tá? Então, ele fica ali, entre o duplo e o mental inferior. É com esse corpo que os espíritos vivem na dimensão astral. Alguém perguntou qual é o corpo que a gente sai quando vai desdobrar, né? Quando está dormindo. É esse aí, é o corpo astral. É o corpo do desdobramento, da projeção astral. É esse corpo que a gente vê os nossos irmãos do outro lado da vida, que a gente se vê também de desdobramento. Você chega assim, no outro dia eu vi um espírito lá na minha casa, eu vi um preto velho na minha casa, eu vi um guardião vestido de capa e cartola, né? O que que tu viu? Tu viu o corpo astral desse guardião, dessa entidade, entendeu? Então, o corpo astral está para uma entidade espiritual, assim como o corpo físico está para nós encarnados, tá? Então, o corpo astral para eles seria o corpo físico deles. A forma que nós vemos os espíritos desencarnados, né? O corpo que nós vemos é o corpo astral deles, porque esses dois primeiros, eles não têm duplo, eles não têm corpo físico. Então, o primeiro corpo que aparece no espírito desencarnado é o corpo astral. Tem alguns espíritos desencarnados que não têm corpo astral. Quem são? Aqueles que já são espíritos de luz, que já são anjos, espíritos, arcanjos, não sei o que, eles não têm mais corpo astral. Por isso que a gente não consegue nem ver, a gente só vê a luz. Vocês já viram? Né? Já perceberam? Quando um espírito é muito evoluído, eles não têm mais o corpo astral. O corpo astral é para espíritos que ou não estão tão evoluídos ou que estão mais materializados por algum trabalho que fazer nas dimensões mais densas. Por exemplo, os nossos guias. Os nossos guias não quer dizer que eles não sejam evoluídos, é porque eles precisam se apresentar para a gente. Como é que eles vão, no caso, incorporar? Um preto velho, por exemplo, vai incorporar se ele não tem mais corpo astral? Ele não teria o chakra, né? Lembrando que o chakra aí está no corpo astral deles, eles não teriam chakras para poder se acoplar nos nossos chakras. Então, eles plasmam, né? Os espíritos de luz, quando precisam se manifestar mais próximos, né? Ou interagir conosco, eles plasmam corpos, né? Temporários ou não, para poder interagir mais com a gente. Se você, sim, sim, é isso que eles fazem. Eu não sei qual é o livro do Robson Pinheiro, que eles falam de corpos de ilusão.
tá? Ele usa a palavra, o termo corpos de ilusão, mas o corpos, né, no espiritismo se fala corpos temporários. Eles podem plasmar, né, fazer com que o corpo astral dele se modifique a bel prazer, um espírito de luz, tá? Um espírito que não tem luz, ele vai ter mais dificuldade, porque depende muito da energia dele, depende muito da consciência dele, ele não tem muito como plasmar algo que ele não é, algo que ele não tem condição de chegar até, né? Então, aquele que pode mais, pode menos, tá? Um espírito que tem muita luz, que tem mais luz, ele pode, vamos dizer, mais coisa do que aquele que não tem luz. Então, um espírito que não tem luz, ele não pode chegar e botar ele com um corpo astral bonito, botar lindo, maravilhoso, fazer acontecer. Ele não pode, tá? Mas um espírito com consciência, com sabedoria, com luz, ele tem condições de, através da energia dele, da luz que ele possui, dos seus conhecimentos, ele pode plasmar muitos corpos, ele pode vir, às vezes, como ele quiser. Um preto velho não necessariamente é um preto velho, ele pode ter plasmado ali um corpo de ilusão, que eles chamam, né? Um corpo de ilusão na forma de um preto velho. Por quê? É porque ele quer passar aquela energia, ele quer passar aquela mensagem, quer passar, vamos dizer, aquela vibração para a pessoa, para o lugar onde ele está servindo, né? Muitas vezes eles vão utilizar de vidas que eles já vivenciaram antes. Geralmente, um preto velho vai utilizar de algum corpo que ele já teve numa encarnação passada. Se ele, alguma vida, ele já foi preto velho, escravizado ou não, porque tem também pretos velhos não escravizados, que foram de mãe África, né, que nunca chegaram a vir aqui para o Brasil. Então, tem os escravizados e tem aqueles que não foram escravizados. Então, ele pode ter trazido, ele traz a reminiscência, né? Fica tudo ali gravado a nível da memória akáshica dele, e ele entra em contato com aquela memória akáshica e plasma um corpo astral temporário naquela forma que ele deseja, tá? Em algum outro momento, esse mesmo espírito, se ele for para uma casa kardecista, ele pode plasmar um corpo astral diferente. Ele pode ir para um terreiro de umbanda e aparecer como um preto velho, e pode ir para uma casa kardecista e aparecer como um médico, se em algum momento ou ele trabalha com isso, ou ele já trabalhou com isso. De repente, ele pode aparecer como um oriental, se ele já viveu no Oriente, como um indígena, se ele já pertenceu a etnias ou tribos por aí. Deu para entender, gente, que um espírito de luz, ele vai trabalhando com seu corpo astral, vai plasmando de acordo com a necessidade de trabalho, com a necessidade evolutiva? Por exemplo, vamos trazer Emmanuel, né? Como Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, se apresentava para ele e se apresentava para a gente, né? Para todo mundo. Como é que ele se apresentava? Bota aí no chat. Lembra de Emmanuel? Quem viu o filme de Chico, né? A vida de Chico. Ah, muito bem. É um filme, gente. Vocês têm que saber quem é Emmanuel. Independente de vocês estudarem Umbanda, participarem de centro de Umbanda, tem que saber quem é Emmanuel, sim, quem é Chico, as mensagens de Emmanuel, leiam. Ele é um espírito de muita luz, um divulgador da doutrina, não apenas espírita, mas a doutrina do Cristo, tá? Emmanuel, ele se apresentou para Chico e depois para vários, né? Ele sempre vinha com essa roupagem de um senador romano, né? Aquelas túnicas dele eram da encarnação que ele teve na época de Jesus, como Públio Lentulus. Tá? Ele era um senador romano e teve contato com Jesus naquela época, e também Chico era filha dele, era Flávia, que foi filha dele e que foi curada por Jesus, entendeu? Por que que ele queria? Ele podia ter, vamos dizer, trazido qualquer outra roupagem. Inclusive, diz, né, que Emmanuel
encarnou mais para frente como Padre Manuel da Nóbrega, aqui no Brasil. Ele foi um jesuíta. E ele teve várias outras encarnações. Por que, que ele escolheu um corpo astral como de Públio Lentulus? Em primeiro lugar, porque foi naquela época que ele teve contato com Cristo, com Jesus. E para ele foi muito marcante. Foi como se fosse uma primeira virada de chave para ele. E para trazer essa mensagem crística, como o Espiritismo tem essa vertente, trazer a mensagem, a revivescência da mensagem do Cristo, ele trouxe essa imagem, né, essa figura de Públio Lentulus. Tanto que ele escreveu, tem um livro há 2000 anos, já leram esse livro? Maravilhoso, há 2000 anos que conta essa história, tá? Do Públio, o encontro com Jesus, Lívia era sua esposa, depois teve 50 anos depois, continuação de há 2000 anos. Leiam esses livros, busquem essas informações, isso é maravilhoso, tá? Continuando aí, pode mudar, Wen, por favor? O corpo astral, como eu falei, é um corpo importante para a mediunidade. Todos os corpos são importantíssimos para a mediunidade. Por exemplo, o duplo etérico que a gente ouviu falar, né, o que a gente falou há pouco, ele é importantíssimo para quê? Como ele é usina de energia, mediunidade cura. Reiki, por exemplo, qualquer terapia energética, doação de energia, passes, tudo isso o duplo etérico é fantástico, ele está ali, mediunidade, efeitos físicos, mediunidade de cura, duplo etérico é primordial, primordial, tá? O corpo astral já tem muita importância na, vamos dizer, desdobramento astral, projeção astral e por aí vai, entendeu? Até também vidência, né, clarividência, essas coisas, porque é como a gente vê, né? Se não tivesse corpo astral, a gente não ia conseguir ver ninguém ou nada do outro lado. Então, nós vemos o corpo astral. Então, ele tem um impacto direto no processo de vidência, clarividência, projeção e por aí vai, tá? O corpo astral não possui a mesma densidade em todas as criaturas humanas, claro, porque ele depende profundamente do nosso nível evolutivo, das nossas vibrações, do nosso padrão de moral, de ética. Quanto mais elevado é esse padrão vibratório, mais bonito o nosso corpo astral é. Por isso que a gente pode ver, né? Se a gente fosse vidente, olhando, a gente vê, vocês já conseguiram ver, por exemplo, os guardiões, né? Se vocês já viram em algum momento os guardiões, os Exus, as bombogiras, os caboclos e tudo, eles são lindos, gente. Se vocês pudessem ver os Exus, falando especificamente, as meninas também são lindas, mas o homem bonito, esses guardiões, meu Deus do céu. Giramundo é belíssimo. E outros tantos que eu já vi. Gente bonita, né? Por que, que eles são tão bonitos? Não é porque eles são vaidosos e ficam ali, né, se burilando, não. É porque são caras, né, com uma energia top de linha, né? E são mesmo, né, Vivi? Cara, eu já falei para o Giramundo, ainda bem que eu não vejo muito você, porque senão não ia conseguir trabalhar, né? Como é que se trabalha vendo um cara que é um gato? Parece. Já ouviram falar do Chris Hemsworth, o Thor, né? Já ouviram falar? É aquele que eu acho lindo, né? O Chris Hemsworth. Cara, aquele cara grande, loiro, dos olhos claros, não sei o que, esse é o Geramundo, né? É um Thor da vida. Imagina como é que eu vou trabalhar, que eu vou prestar atenção se eu ficasse vendo esse cara o tempo todo na minha frente. Tá. É difícil, né? Mas, voltando aí da brincadeira, o corpo astral deles reflete aquilo que eles são, entendeu? Reflete. Sim, é o que está dentro, é justamente isso, Juliana. Por isso, eles refletem aquilo que eles são, não aquilo que a gente acha que é. Aqui nessa matéria nossa, você pode ver, tem mulheres belíssimas, homens belíssimos, que não tem porcaria nenhuma dentro, só tem titica na cabeça. O coração é de pedra, egoístas, egocêntricos, fúteis.
Vocês sabem disso, né? Que não tem nada aqui dentro, mas por fora, nossa, são lindos, não sei o quê. Lá no plano astral é diverso. Lá a pessoa se apresenta como ela efetivamente é, entendeu? Isso que é muito legal. Os ciganos são belíssimos também, as ciganas, nossa. Então é muito interessante. Os pretinhos, gente, é só um veinho, não sei o quê, mas eles estão tão bonitos, exalam aquela coisa assim linda, porque é o que a energia vem de dentro, a beleza vem de dentro. O corpo astral, ele vai justamente refletir aquela luz que você transborda. E quando a pessoa, quando o espírito é desequilibrado, é densificado, o corpo astral dele vai ficar todo feio, vai realmente revelar quem ele é. Teve uma vez que eu tive um sonho, muitos anos atrás, né? Eu ainda era casada naquela época, e o meu ex-marido, ele estava viajando, que ele era militar, e ele de vez em quando viajava. E ele viajava mesmo, estava viajando nessa época, passou uns 3 meses fora, negócio dando aula aí. E eu tive um sonho, né? Eu lembro muito bem desse sonho, porque eu morava num apartamento lá naquelas 200 e pouco da Asa Sul, e eu lembro de baterem na porta e eu abri, no sonho, abri essa porta e vinha um cara, né, com a cara do meu ex-marido e dizendo: Ah, eu cheguei mais cedo do que eu imaginava. Aí eu olhei para ele: Ah, você não me avisou nada que você ia chegar hoje. Aí ele: Ah, eu resolvi vir antes. Mas eu achei um pouco estranho, né? Eu comecei assim: esse não é ele. Porque na frente ele estava meio parecido e tudo, mas por trás a cabeça dele estava toda deformada, entendeu? Ele não conseguiu plasmar o rosto completo do meu ex-esposo, e aqui estava tudo esquisito, careca, com umas coisas assim meio amassadas. E aí, quando eu olho para o chão, eu vejo um alguidar, né? Com um monte de oferendas ali esquisito, um peixe podre, umas coisas lá de carne, posta de carne, tudo ali. Eu disse: não, você não é ele. Aí eu cheguei, buf, fechei a porta na cara dele, porque ele perguntou: cheguei antes, eu posso entrar? Ele queria entrar em casa, porque muitos espíritos só conseguem entrar na nossa casa se nós permitirmos, principalmente para casas guardadas, para casas que têm proteção espiritual, entendeu? Por isso tem aquela história do vampiro, que ele só entra na casa se você permitir, entendeu? Depois vocês vejam aí, também no mundo astral, aqueles que conseguem entrar na nossa casa, muitas vezes a gente permite, outros a gente até chama, né? Mas na minha casa não, era uma casa que fazia evangelho no lar, né? E tudo, ele só poderia entrar se eu deixasse ele entrar. Por isso que ele perguntou: eu posso entrar? E quando eu olhei assim: não, você não é ele, não. Eu, buf, fechei a porta. E eu nunca mais esqueci. Isso tem mais de 15 anos, esse sonho, muito interessante, tá? Eles não conseguem plasmar, mesmo que eles queiram, uma imagem bonita. Não consegue, fica uma coisa, eles usam uma parte da energia, mas eles não conseguem mostrar algo que eles não são, entendeu? Então, comecem a fazer isso, é uma forma de nós discernirmos também entidades que vêm e se apresentam para nós, tanto num sonho, quanto num desdobramento, uma projeção astral, num trabalho mediúnico de desdobramento aí, num trabalho apométrico, numa miração ou qualquer coisa. Cuidem muito, porque o espírito vai se revelar completamente pela assinatura energética dele. Tá? Assinatura energética vai se transparecer numa energia elevada e numa aparência concomitante, tá bom? Não tem como a gente achar que é um espírito bonito e o cara vem todo lanhado, aquela, né, um cheiro horroroso, uma imagem grotesca, um corpo astral deformado e você achar: não, é um espírito bom. Aí chega um espírito desse e diz assim: olha, vem que eu vou te ajudar, que eu vou te mostrar o caminho, que eu vou te levar para algum lugar. Não, 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 tá? Cuidado com isso. Outra coisa, gente,
esse corpo ele é chamado de corpo emocional, porque é esse corpo que expressa, que manifesta sensibilidade, seja prazer ou dor, emoções, sentimentos, toda essa parte do nosso corpo, das emoções, dos sentimentos, desses chakras e tudo isso aí, né? Por isso que ele também é tão, vamos dizer, plasmável as nossas emoções. Quando a gente está bem, o nosso corpo astral ele fica mais brilhante, mais bonito. Quando a gente está ruim, ele fica mais fechado, mais acinzentado, vibração mais densa. Ele é muito sensível ao nosso mundo emocional, ao nosso mundo sentimental, tá? Separa-se facilmente durante o sono natural, como eu falei, o desdobramento é com esse corpo. Ele pode, né, ir a distâncias inimagináveis e, vamos dizer, sem ter problema da gente desencarnar. Por quê? Por que que a gente consegue desdobrar com esse corpo e ir para onde, né, a gente tiver permissão, não é bem para onde a gente quer, mas para onde a gente tiver permissão e conseguir chegar, e sem medo de desencarnar? Porque nós temos um cordãozinho, não é? Isso, um cordãozinho que liga o duplo etérico, no caso, esse cordãozinho é ligado ao duplo etérico, que é ligado ao corpo físico, e faz essa conexão com o corpo astral, que se chama cordão de prata ou fio de prata, tá? Na verdade, não é um cordão, é um feixe de energia, né? Que está aqui ligado no, ou também aqui embaixo, né, que está ligado a mais de um lugar, mas principalmente aqui, tá? É um feixe de energia, e quando a gente desdobra esse feixe, tem a capacidade, né, esse cordãozinho de prata tem a capacidade de se alongar ad eterno, infinitamente. A gente pode ir para outro planeta e ele alonga lá e nem parece. Só que ele também tem a faculdade de nos puxar com a velocidade do pensamento de volta para o corpo físico. Deu para entender isso, gente? Imagina que a gente está desdobrado, do nosso corpo desdobrou, o corpo astral. De repente, alguém vai lá no nosso quarto, meu corpo está ali em cima da cama, dá uma sacudida na gente, no corpo. Pum, pum, acorda! O que acontece com a gente? Volta com a velocidade do pensamento para o corpo físico. E como voltou rápido demais, a gente pode sentir, sim, essa, como se fosse uma queda, né? Dá um salto. Vocês já acordaram assim, como se fosse um sobressalto, como se estivesse caindo, né? Muito provavelmente o corpo astral voltou numa velocidade muito grande para o corpo físico, encaixou ali, ó, dá um tranco, chega a dar um tranco, né? Então é interessante como as coisas vão sendo explicadas, né, gente? Tá? Pode mudar aí, Wen? É com ele que nos trabalhos com a técnica de apometria, projeções astrais conscientes ou por sonho viajamos e atuamos no tempo e no espaço, tá? Então a gente pode ver também desdobramento astral, lembrando que o tempo na tridimensionalidade, a nossa dimensão, ele é um tempo, né, vamos dizer, mais linear. Quando a gente fala de cronos, de tempo cronos, não o tempo kairos. O tempo kairos ele é um tempo de percepção, perceptual, né? Então, mas o tempo o cronos, ele geralmente é linear, mas no plano astral não. No plano astral esse tempo é muito cíclico, ele é muito diferenciado. Então, no plano astral, a gente consegue ver percepções, ter percepções, isso na apometria acontece muito comigo, porque na apometria eu tenho uma facilidade maior de projeção astral consciente, né? Durante o trabalho, eu acho que por influência dos guias, porque por necessidade de trabalho, então eles me desdobram, então eu consigo no momento do trabalho apométrico, ter uma captação, né, uma projeção mais consciente. E quantas vezes eu começo a ver cenas
de outros tempos, de outras épocas, de pessoas vestidas com coisas de épocas, de cenas de guerras, de batalha, de momentos lá de trás, né? Eu já tive em cenários que eu vi, parecia que eu estava ali vivenciando, por exemplo, uma batalha no meio das cruzadas, já tive no meio de campos de batalha de Segunda Guerra Mundial, já estive no tempo, por exemplo, do Coliseu Romano, já tive momentos onde eu via coisas aí que eu, caraca, não sei o que, eu via, parecia que estava acontecendo ali na hora. O tempo e o espaço na dimensão astralina e na dimensão mental, eles são bem diferenciados, longe de serem lineares, né? Então, a gente consegue, na projeção astral, ter uma percepção de passado, presente, futuro um pouco diferenciada, um pouco que a gente fica assim, nossa, como é que eu tenho uma premonição, né? Tem pessoas médiuns que são médiuns de premonição, que conseguem ver situações do futuro. Às vezes, como eu falei, o corpo astral se projeta e pode ter acesso a algumas possibilidades, alguns caminhos de possibilidades do futuro, ou pode entrar em contato com alguns planejamentos que podem ou não acontecer no futuro, entendeu? O tempo é bem diferente do outro lado, tá? A função sede do instinto também, subconsciente, as nossas questões inconscientes, subconscientes também tem muita conexão com esse corpo astral, corpo mental também, mas corpo astral também, principalmente a parte do instinto ou as questões inconscientes e subconscientes ligadas às nossas emoções, nossa memória emocional, nossa memória sentimental, uma boa parte dela está aí guardada, não fica só aí, mas também está aí guardada, permanece ligado ao corpo físico e duplo etérico pelo cordão de prata. Então, essas são as primeiras informações, né, sobre o corpo astral. Tem algumas outras também que estão na apostila. Aí, para a próxima aula, a gente continua, não sei, muda aí, Wen, só para eu ver o que, que mais tem, né? Se a gente, ó, já chega, já vai falando cordão de prata, ok? A gente já falou um pouquinho. Pode mudar aí também, de novo. Aqui já está falando até a parte da conexão com o corpo. Pode mudar, por favor? Aqui, ó, como eu falei, os feixes, e aqui o feixe principal, essa conexão, vários feixes, tá? Então não tem problema da gente desdobrar, ninguém vai morrer, porque antigamente eu já tive, eu tô falando sério, eu já tive aulas, né, cursos que o pessoal perguntou, mas não pode vir um obsessor, de repente, encontrou a gente em desdobramento espiritual, ele não pode vir com uma tesoura e, pum, cortar o cordão de prata? Não tem como, gente, ele não tem como ser cortado, né? E lembra, como é que você vai cortar a água? Você já tentou cortar a água? Não tem como cortar a água. Ele é uma coisa fluídica, então não tem como. Não tem como você chegar e matar alguém, tá? Porque se fosse assim, nossa, a gente ia estar na mão de obsessor, né? Porque a gente desdobra todo santo dia quando dorme, né? E muitas vezes sem que a gente perceba. Às vezes a gente está no trabalho e começa a ficar viajar, viajar, viajar. Daqui a pouco fica meio zonza e a gente está desdobrado. Quantos de nós, quando meditamos também, a gente desdobra? Quantos de nós em trabalho mediúnico a gente desdobra? Se fosse tão fácil assim, se fosse capaz de desencarnar alguém cortando cordão de prata, a gente não tinha mais ninguém vivo nessa vida, né? Ia ter todo mundo, né? Tava andando ali, daqui a pouco, puf, morria, né? Acordava morto. Não é assim, não. Então, não tenham receio. O cordão de prata é uma ferramenta, é um instrumento aí criado pela espiritualidade maior. E, fora isso, nós temos toda a proteção, um amparo, se nós fizermos jus a isso, tá? Porque tem muita gente que se afasta ou afasta os seus mentores, seus guias, faz tanta besteira, faz tanta coisa errada, que afasta todo mundo que é bom perto dele. Imagina os espíritos de luz, né? Mas quem está fazendo certinho, quem está limpinho,
né? Tem a proteção necessária, tem um amparo, e essas coisas não vão chegar mais perto do que a permissão deles, beleza? Ok? Vamos então parar por hoje, que faltam 5 minutos para a gente encerrar. Wem, você guarda aí, por favor, a nossa página para na próxima aula a gente não se perder, tá? Guardem aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma glândula pinealzinha? Que a gente vai falar, vai ter uma aula lá para frente, que eu não lembro qual é o capítulo, que a gente vai falar só sobre a glândula pineal, a importância dela, as repercussões e como ela com a mediunidade tem tudo a ver. Mais uma informação para vocês, ó, enraizamento aqui na glândula pineal do cordão de prata, tá bom? Pode mudar aí, pode tirar os slides para a gente poder, ó, aí já é o corpo mental. Então, que bom, a gente parou no slide certo. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui, nesses dois corpos? É bem legal, né? Tem muita informação na apostila de vocês, tem mais informação ainda. Então, deem uma lida bem legal, tem os exercícios. Leiam o livro que eu falei, o Medicina da Gente.